Oi, Sora. Oi, bom dia. Tudo Bom bem? dia. Tudo joinha? Julinha tá animada? Bom dia, Sora. Bom dia. Ô, Sora, eu consegui Dois resolver o desafio. Caio? Por que tem dois Caio aqui? Porque tem Sora, um eu no consegui... celular no computador. Entendi. Sora, eu consegui resolver o desafio. Qual é o desafio? Ah, não é o desafio, aquele que você mandou o 8. O 8, Sora, o exercício 8. Tá, entendi. Que bom. Quanto é que você achou? Encontrou o valor? Como eu achei ou qual foi? Qual foi? Ô, Pro, A questão 8, você tá dizendo, né? Não era Isso. desafio, era questão só, normal. Sora, mas... Ótimo. Por que eu falei para vocês assistirem lá o link? Porque lá a professora resolve esse exercício lá, naquele link lá do portal que eu envio no roteiro. Lá tem as aulas da professora do objetivo lá do portal. Então, lá ela resolve todos esses exercícios que a gente resolve aqui. Por isso que é importante vocês assistirem, que na hora que vocês estiverem assistindo, anotem as dúvidas para vocês me perguntarem depois. Certo? Pro, Hum. eu senti muita dificuldade em fazer o exercício daquela página, que eu esqueci qual que é, calma aí, deixa eu ver. O exercício da página 8, eu senti muita dificuldade para fazer. Pra mim foi fácil. Tá. Então, vamos voltar nele agora e a gente já faz a correção, depois entra na atividade de 8, pode ser? aquelas Oi. atividades extras valem nota? Deixa eu explicar. Atividade extra é o seguinte, é mais para vocês fixarem os conteúdos. A cada 2 semanas eu mando uma lista. Então, essa atividade, essa lista que está lá no Moodle é referente ao conteúdo desta semana e o conteúdo da semana que vem. Tá. Certo? Tem que imprimir Aquela ela. lista não é para me enviar. Então tem que fazer Não na é semana. para me enviar, é para vocês fazerem no caderno, que aí semana que vem eu vou mandar a correção lá na Agenda Edu para ver o que vocês acertaram e o que vocês erraram, certo? Para ver se vocês fixaram o conteúdo. O que vale nota são as participações das lives, que é um ponto extra, e aquelas atividades semanais. Aquilo é tipo uma revisão. Isso, aquilo lá é uma revisão do conteúdo das 2 semanas, é uma atividade extra. Não é para me enviar, certo? É só para deixar no caderno de vocês. Combinado? Tá. Então, vamos lá. Começar a aula hoje. Então, vamos aproveitar que é a última aula, não tem problema se ultrapassar o tempo, e aí a gente faz a correção do exercício que ela pediu. Vamos lá? Questão 8, né? Ele está dizendo assim, ó, vamos resolver este desafio. Siga o roteiro. Está dizendo, escolha um número inteiro qualquer. Adicione a 3. Nesse caso aqui, a apostila deu o número 8, tá? Ele deu o número 8 para ser resolvido. Que ele pensou aqui, escolheu o número 8. Aí ele somado a 3, depois ele falou, multiplique o resultado por 2. Subtrai a 4. Ó, então, eu peguei lá o número que eu pensei, 8, mais 3, multipliquei por 2 e subtraí de 4, certo? Só que aqui eu vou ter que colocar entre parênteses. Deixa eu aumentar a tela aqui. Ó, só que eu coloco ele entre parênteses. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Por que eu coloco entre parênteses? Porque eu tô somando esses dois números. 8 mais 3 dá quanto? Vamos lá, quero participação de vocês. 11. Dá 11. 11, certo? Aí eu vou pegar e multiplicar esse 2 por 11. Dá quanto? 22. 22. Aí eu pego 22 e tiro 4. 18.
18. Aí eu pego 18 e vou dividir por 2, porque ele está falando assim, ó, subtraia 4, divida o que você encontrou por 2. Então, eu vou pegar lá o 18 e vou dividir por 2. E no final, subtraia o número escolhido. Se eu peguei lá 18 e dividi por 2, deu quanto? 9. 9. O número que eu pensei não foi 8? Sim. Então, eu pego lá 9 menos 8 e tem como resultado final o número 1. Me fale aí, que número que você tinha pensado, que você falou que estava com dúvida? Eu peguei o 10. 10. Então, vamos pensar lá. Ó, Eu 10 consegui mais... fazer a primeira parte. Eu só não coloquei os entre parênteses, essas coisas. Ó, então, 10 mais 3 dá 13. 13 vezes 2 dá quanto? 26, certo? 26. Aí eu pego o 26 menos 4 vai dar quanto? 22. 22. Aí eu pego o 22 e subtraio... Não, divido por 2, né? Perdão. Não é isso? Peraí. Ele tá pegando 26 menos 4, vai dar 22. Aí o 22 eu dividido por 2 agora. 22 dividido por 2 dá 11, certo? Aí, desse resultado final, eu tiro 8. 11 menos 8 dá 3. Seu resultado final deu 3? Não sei. É que eu apaguei, mas é tipo assim, eu acho que tinha dado 10. Por isso que eu tava com dúvida, porque eu tava errando. Tá. Então, aqui ele pergunta qual foi o número que você encontrou. O resultado final, nesse caso aqui do caderno, foi o 1. Refaça o roteiro com um outro número. Qual foi o resultado encontrado? O que que aconteceu? Então, tem que dar 1 em todos. Então, aqui você não pode escolher o 10. Você tem que escolher um número de um algarismo só, para poder dar 1. Vamos fazer com um algarismo só. Então, o 10 a gente já provou que vai dar 3 como resultado. E não pode, tem que dar 1, certo? Pro, Então, vamos... Oi, eu fiz com 12 e deu certo. deu 1 também? Sim. Ah, então, por que com 10 não deu? Vamos refazer. 10 mais 2, 10 mais 3 dá 13. 13 vezes 2 dá 26. 26 menos 4 dá 22. 22 dividido por 2 vai dar 11. 11 menos 8 dá 3. Não deu 1. Ô, Sora, não é 10 o número que ela Por que tinha você escolhido? falou 11? Ah, 11 menos é. 10. É, 8 menos... É, perdão. Ó, a confusão que eu tô fazendo. É isso mesmo, 11 menos o 10 que eu pensei, né? Não menos 8, por isso que não tá dando. Aí dá 1. Ah, então dá com todos sim, gente. Dá com todos sim, mesmo com 2 algarismos, sempre vai dar 1. Então, se você fez com um outro número novamente, vai dar 1. É aqui que eu tô errando, né? Eu tô tirando 8, sendo que eu pensei no 10. Ê, cabeça. É, Nossa, Sora, eu vi, errei daí eu ainda falei hoje. 8, não é o número escolhido? É o número escolhido, isso mesmo, é menos o 10. Todo mundo, então, chegou aqui nesse resultado 1? Sim, Sora. Sim. Isso. Agora, ó, use uma incógnita para representar este roteiro. Então, vamos lá. Pensei num número, que é x, adicionei ao 3, depois multipliquei por 2, subtraí 4, e aí ele mandou dividir tudo isso por 2, não foi? E do resultado final, tirar o número que eu pensei que era o x. Então, para representar isso aqui com uma expressão algébrica, a gente faz exatamente assim. Pensei num número, adicionei a 3. Somei, multipliquei por 2. Subtraí 4, dividi tudo isso por 2 e no final subtraí o número que eu pensei. Certo? Deu para tirar a dúvida do que você estava com dúvida, a garota que perguntou aí? Sim, Pro. Quem é que tinha perguntado? Melissa? É, Pro. O que você pode concluir aí? Que Sora, qualquer número que você escolher, o resultado final vai ser sempre 1. Ô, Certo? Sora, eu coloquei que qualquer número inteiro que eu escolher, o resultado vai ser 1. Isso, tá certíssimo. Qualquer Isso número mesmo. inteiro. Que eu escolher, o resultado final vai ser sempre 1. Isso mesmo. Agora nós vamos falar sobre os elementos de uma equação, galerinha. Numa equação de primeiro grau, nós temos o primeiro membro,
que fica antes do sinal de igual, e o segundo membro, que é depois do sinal de igual. Então, vamos pensar aqui nesse probleminha aqui, ó. João comprou um par de meias e um par de sapatos. O par de sapato custou R$80 a mais do que o par de meia. Então, como que eu representaria aqui o par de sapato na forma de expressões algébricas? Ô, Sora, Hum. eu não fiz nessa expressão, Sora. Eu fiz tipo uma tabela. Tá, a tabela é na letra B. Mas vamos pensar na letra A. Como que eu resolveria este problema? De que maneira? Ô, Sora, seria tipo assim, X, Você sabe o preço da meia? o preço da meia... Ah, Sora, eu sei o preço da meia. O preço da meia eu não sei, eu vou colocar um X aqui, certo? Agora, o preço do sapato, quanto que o sapato custou? O sapato custou o preço da meia mais R$80, porque ele custou R$80 a mais do que o valor da meia. Então, o sapato é X mais 80, o valor da meia mais 80, certo? Agora, no total, ele gastou quanto? R$120, ok? Então, como que eu posso pensar aqui, ó? Eu tenho R$80 que eu paguei a mais no sapato. Para chegar em 120, falta quanto? De 80 para 120? Sora. 40. R$40. Ah, R$40. Só que esses R$40 eu tenho que dividir para 2 produtos, que é a meia e o sapato. Quanto que vai dar para cada um? 20. 20. Então, eu já sei que o valor da meia é R$20. Por quê? Porque o sapato ele pagou R$20 mais R$80, porque ele pagou R$80 a mais que o valor da meia. Então, ele pagou no sapato quanto aqui? 100. 100. O valor do sapato é 100 e o valor da meia 20. 100 mais 20 dá quanto? 120. Nossa, Certo? beleza. Ó, se o total gasto foi 120, quanto que custou o par de meia? R$20. Certo? Bem Dúvida com simples. relação a esse aqui? Hã? Bem simples. É só raciocínio. Vamos ver a tabela que o colega falou que fez pela tabela, ó. O preço do par de meia, eu não sei, eu represento pelo X. O preço do par do sapato é o preço da meia Isso, mais mais R$80. O gasto total é 120. A sentença matemática aberta 40. vai... Não, é o valor da meia mais o valor do sapato igual o valor que foi pago. Igual a 120. Certo? Certo. E aí aqui, escreva a equação do problema. É só pegar essa sentença matemática aqui e escrever. Mais X, que é o valor da meia, mais X mais 80, que é o valor do sapato. Isso é igual a 120. Sua prova tá Certo? muito difícil, prof. Sora, Super tem fácil. uma dúvida. Oi, pode Eu dizer. Esse super fácil das professoras sempre é difícil. Não é Eu não. coloquei 2x. Poderia colocar 2x aqui, ó. Porque eu poderia, ó, x mais x, 2x. 2x mais 80 igual a 120. Você fez isso? Sim, Sora. Também está certo, não está errado. Você só simplificou os 2x aqui, não tem problema. Agora, escreva a expressão à esquerda do símbolo de igualdade. Então, olhando aqui, ó, esse que está antes do sinal de igual aqui, ó, é o que eu vou escrever. Ó, antes do símbolo da igualdade. Então, eu tenho lá o x mais o x mais 80. Isso aqui é chamado de primeiro membro, tá? E aqui ele está mandando escrever a expressão à direita do símbolo de igualdade. Depois do símbolo de igualdade, eu tenho o número 120, certo? Isso aqui é chamado de segundo membro numa equação, ok? E aí aqui ele está pedindo para encontrar o valor do x. É só eu pegar e resolver a equaçãozinha, ó. X mais 80 é igual a 120. Deixo que tem x no primeiro membro, que é antes do sinal de igual. Então, eu tenho um x mais um x aqui. Eu vou ter um total de 2x, certo?
igual, eu tenho 120 no segundo membro, permanece. E o 80 que estava aqui no primeiro membro, vem para o segundo membro com o sinal de negativo, né? Porque eu estou trocando, eu estou fazendo uma compensação. Agora, observem, ficou o quê? Ficou 2x igual 120 menos 80 dá quanto? 40, não é isso? Agora, eu tenho que pensar que número que eu multipliquei aqui por 2 para dar 40. Ou, operação inversa, 40 dividido por 2 dá quanto? 20. 20. Então, eu descobri aí que o x vale 20. Ai, senhora, essa Ou seja, é o valor da meia. O que foi que você falou? é a minha conta preferida, essa, senhora. Eu tô amando. É, né? Ô, Sora, Você gosta de Na- álgebra, isso é muito bom. na Oi. A eu tinha feito outro raciocínio, por isso que eu tava achando que tava errado. Que eu, tipo, Mas eu fiz eu cheguei no 20, Sora, porque, tipo assim, eu fiz a conta. Eu coloquei Você fez- X. você colocou... Ah, eu entendi. Você resolveu já de cara ela por aqui. Isso. Não tem problema, tá certo também. Aqui cada um faz da maneira que você pensou. Não tá errado o seu método de resolução de jeito nenhum, tá? Então vamos lá. Exploração e descoberta. Já vimos que uma equação, ela é uma sentença matemática aberta por uma igualdade. Então, para ser sentença matemática, basta que eu tenha uma igualdade. Para ser equação, ela precisa ter a igualdade mais o valor desconhecido, que é a incógnita, certo? Agora, a expressão matemática à esquerda do símbolo do sinal de igual, ela é o primeiro membro, ó. Então, antes do sinal de igual, eu tenho o primeiro membro. A expressão matemática à direita do símbolo de igualdade, ela é o meu segundo membro, certo? Então, tá aqui. Antes do sinal de igual, primeiro membro. Depois do sinal de igual, segundo membro. Agora, nós temos algumas propriedades aqui, ó. Vejamos alguma delas, ó. A primeira propriedade, para qualquer número racional A, nós temos a propriedade reflexiva. O que lembra essa palavra assim, reflexiva, na cabecinha de vocês? Reflexão, espelho. Isso, reflexão. E quando a gente fala em reflexão, a gente pensa em qual elemento que a gente tem no banheiro da nossa casa? Espelho. Isso, no espelho. Então, isso significa o quê? Que se eu tivesse um espelho aqui, o meu lado direito estaria refletindo o meu lado esquerdo. Ou seja, uma igualdade entre os lados, ou seja, uma igualdade entre as duas equações. Nesse caso, deu um exemplo, ó, 5 é igual a 5, 4/7 é igual a 4/7, certo? Na segunda igualdade, nós temos a propriedade simétrica. Ela fala assim que para qualquer números A e B, nós temos a propriedade simétrica. O que lembra essa palavrinha simétrica para vocês? Que a gente já viu também isso. É que é um lado igual ao outro? Isso, um lado igual ao outro. Quando a gente olha um desenho e fala, traça uma coisa assim no meio desse desenho, o lado direito é exatamente igual ao lado igual. esquerdo, é o quê? Como chama esse? Simetria. Isso, simetria. Vem daí o simétrico. Isso significa o quê, ó? Que o lado B, a propriedade A igual a B, é igual à propriedade B igual a A. É como se eu traçasse um eixo de simetria aqui, ó, e o lado direito seria exatamente igual ao lado esquerdo. Oi? A cor muda a sua simetria? Tipo, o lado é de uma cor e o outro é de outra cor, mas é o mesmo formato. Muda a simetria? Simetria é a forma, tá? Ah, então Então, a cor não vai interferir. A cor não vai interferir. É a forma. Oi? A propriedade reflexiva não é igual à simétrica? Porque as duas traços uma linha no meio e são iguais do lado, assim, são iguais? Ó, vamos lá então? Vamos ver uma coisa. Elas não são iguais. Por quê? Porque observem que aqui eu tenho 2 elementos. Aqui eu tenho quantos elementos, ó? Tem Ó, aqui eu tenho 2 elementos. Aqui eu tenho quantos elementos? São coisas diferentes, tá? Ah, entendi. Então, com o número, ó, eu posso dizer que 10 mais 8 é igual a 18
E aí eu posso dizer que 18 é igual a 10 mais 8, ao contrário. O simétrico é o número contrário, não é isso? Ô, Sueli, então, quando tiver só um número, é a reflexiva. É isso? Só um... Isso. Porque o que tem no primeiro membro tem que ter no segundo membro. O que tem do lado direito tem que ter do lado esquerdo. E na propriedade pode ter mais de um. Sim. Ah, tá. Obrigada. Ó, na propriedade simétrica, né? Que você quis dizer? Simétrico é assim, ó. Olhando os números, você vai entender, ó. Eu tenho 10 mais 8 é igual a 18. Eu posso fazer o contrário. Eu posso dizer para você assim, ó. 10 mais 8 é igual a 18. Ou eu posso dizer 18 é igual a 10 mais 8, que é a mesma coisa. Então, na simétrica, eu tenho a mesma coisa, porém o contrário. Tá? Agora, essa transitiva aqui é um pouquinho mais complicada, ó. Ela é uma propriedade que envolve 3 elementos, 3 números desconhecidos aí, mas que, ao mesmo tempo, eles vão dar o mesmo valor. Mas eu posso escolher de maneira diferente. Então, por exemplo, eu tenho um valor do A mais o valor do B, é igual ao valor do B. Então, eu vou pensar num número aqui, ó. Nesse caso, ele pegou, ó, 3 mais 5 é o meu valor do A. É igual a quanto 3 mais 5? 3 mais 5 não é 8? Galera, Ô, Sora, 3 mais 5 é igual a 8. Pode falar. o Cavalini perguntou até que página a gente vai hoje. Até a página... Até a página 11. Obrigado, Flo. Vamos lá. Então, eu tenho o valor do A. O valor do A é 3 mais 5. 3 mais 5 é igual a 8. 8 é meu valor do B, certo? Agora, eu pego o valor do B igual ao valor do C. Pego lá o valor do B. O B vale 8, certo? Agora, aqui no valor do C, eu posso atribuir valores que eu quiser. Eu coloquei que 4 mais 4 é igual a 8. Eu poderia ter colocado assim, ó, 2 mais 6. 2 mais 6 também não é 8? Não é? Então, eu poderia ter pego 1 mais 5 também. Seria... 1 mais 5 não, perdão. 1 mais 7 também seria 8, certo? Então, esse seria, por exemplo, o meu valor de C que eu escolhi. Aí, no final, eu tenho que pegar o valor do A e igualar o valor do C. Se o C vale 4 mais 4 e o A vale 3 mais 5, eu vou igualar exatamente esses dois valores. Ó, pego o valor do A, que é 3 mais 5, e igualo ao meu valor do C, que é 4 mais 4. Se eu tivesse escolhido aqui o 2 mais 6, seria 3 mais 5 é igual a 2 mais 6. Por quê? Porque 3 mais 5 é 8 e 2 mais 6 também seria 8, tá? Isso é um exemplo. Vou dar um outro exemplo aqui do lado. Por exemplo, se eu pegasse 2 mais 3, esse aqui seria o valor de quem? O valor de A. Agora, a soma desses dois vai me gerar o valor do B. 2 mais 3 dá quanto? 5. 5. Esse aqui seria quem? Seria o meu valor do B. Então, eu coloquei que A é igual a B, que é a primeira aqui, ó. Agora, eu vou colocar lá que o B é igual a C. Então, eu tenho 5 aqui, que é meu valor do B, certo? Ó, eu vou ter que igualar isso aqui ao valor do C. Só que o C que eu vou pôr aqui, ó, eu vou escolher o número. Uma soma que dê 5. Falem aí para mim uma soma que dê 5. 4 mais 1? 4 mais 1. Ó, então, esse vai ser meu valor de C. Agora, a última propriedade, ó, eu vou colocar que A é igual a C. Então, eu vou ter que pegar o valor do A, que é 2 mais 3. Ó, valor do A. E vou igualar ao valor do C. Qual que é o valor do C? 4 mais 1. 4 mais 1. Agora, vamos ver se isso aqui deu certo? Quanto que é 2 mais 3? 5. 5. E quanto é que é 4 mais 1? 5 também. 5. Então, eu provei que 5 é igual a 5. Ou seja, usando valores diferentes, desde que eu tenha o mesmo resultado final, eu vou ter uma igualdade no final de qualquer um deles. Posso escolher o número que eu quiser, que eu vou ter um resultado final igual. Certo?
Professor, esse jeito que você explicou é muito melhor. É, né? Melhor do que aqui, com esses números que foram dados. Então, vamos lá? Demonstre os seus conhecimentos. Olha o que ele está falando. Identifique o primeiro e o segundo membro em cada uma das igualdades. Ele está pedindo para resolver alguma coisa aqui? Não. Ele só está pedindo para você identificar. Então, vocês vão circular lá e escrever o que é primeiro e o que é segundo membro. Então, o que eu tenho antes do sinal de igual? Membro? Primeiro membro. E quem que são os números que está representando o primeiro membro aqui? 5x mais 3. Mais 3. Isso. Ó, 5x mais 3 vai ser meu primeiro membro. E o que vai ser meu segundo membro? 18. 18. Então, eu posso escrever lá, primeiro membro, 5x mais 3, segundo membro, igual a 18. Na letra B, o que é meu primeiro membro? O que está antes do sinal de igual? O x. O x. Então, aqui eu tenho meu primeiro membro igual a x. E o meu segundo membro? 2x menos 100, que vai ser meu segundo membro. Na letra C, primeiro membro, 520. Segundo membro, 7x menos 6x. Na letra D, 10 ao quadrado, primeiro membro. Segundo membro, 5 vezes x. Tudo bem? Deu para entender esse aqui? Só identificar? É fácil, eu acho, senhora. É facinho, facinho. Agora, vamos ver a questão 2, ó. A questão 2 está falando assim, ó, as balanças a seguir estão em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, o lado direito tem o mesmo peso do que o lado esquerdo. Ele está mandando escrever a equação que representa cada uma delas. Ele não está pedindo para resolver nada, ele só está pedindo para escrever a equação. Como o centro da balança está igualando os dois lados, isso representa um sinal de igualdade entre esses dois lados, certo? Então, como que eu posso representar uma equação aqui envolvendo esses pesos que eu tenho aqui na minha balança? Quem saberia me dizer? Professora, seria x mais 20 é igual a 50? Isso mesmo, x mais 20 é igual a 50. Exatamente, ó. Pega o valor do que está aqui vamos supor que aqui seja primeiro membro e aqui segundo membro. Pego o que eu tenho no primeiro membro e igualo ao que eu tenho no segundo membro. Então, vai ficar x mais 20 igual a 50. E se eu perguntasse para vocês qual é o valor de x aí? Quanto que vocês iriam me responder? 30. 30, porque 30 mais 20 dá 50, que seria o peso do lado direito. Ok? Vamos na balança B. Como que vai ficar a equação da balança B? Eu escrevo do lado 30 mais 20? Não é para encontrar, não. Só perguntei para ver se vocês sabiam me responder. Não é o que eu falei, ele não está pedindo para vocês resolverem a equação, somente para escrever, ok? Sim. Então, é muito importante ler o enunciado da questão. Vamos para a letra B. Como que ficaria isso aqui, a equação da letra B? 10 mais 10. X mais x, X mais x mais x mais 10. igual X mais X mais x 10. igual a x mais 10. 3x mais 10. Isso, ó. Ficaria x mais x igual a x mais 10. Como aqui eu tenho 2x, eu já posso colocar direto, ó. 2x igual a x mais 10, tá? Quando eu tenho mais que um x, eu posso somar e escrever de uma forma já simplificada. Tudo bem? Então, vamos para a questãozinha C, ó. Quantos x eu tenho aqui? 4. Fica 4x. Então, eu já posso colocar 4x mais 30. 30 vai ser igual a... Igual a 80. Isso, então eu coloco lá, ó, 4x mais 30 igual a 80. Isso mesmo. Tem uma questãozinha dessa na prova, tá? Uhum. A letra D, como que ficaria aqui? Quantos x eu tenho? 3x mais 5 igual a 2x mais 5 mais 10. Mais 5 mais 10 eu posso juntar, não posso? 15. mais 15. Isso. Então, eu já posso colocar 3x mais 5 igual a 2x mais
15. 15. Já posso juntar. Quando eu tenho números, eu posso juntar igual eu junto o x, tá? Então, fica lá, 3x mais 5 igual a 2x mais 15. Tudo bem? Entendido esse aqui? Sim. Não tem dúvida, não? Ótimo. Então, vamos lá para a questão... Não dá para... Vamos lá. Daqui a 8 anos, o Heitor terá 40 anos. Usando a letra X, escreva uma equação que represente uma maneira de calcular a idade que o Heitor tem agora. E aí? Ô, Sora, eu colocaria x mais 8 é igual a 40. Por quê? Porque daqui a gente não sabe qual é a idade dele, e daqui a mais 8 anos ele vai ter 40. Isso, exatamente, é isso mesmo. Só que aí, se eu perguntasse para você, qual é a idade dele agora, você saberia me dizer? 32 anos, Sora. 32. Isso, 32 anos. Porque se eu considerar que eu tenho 32 anos e daqui a 8 anos eu vou ter 40, é só eu fazer a diferença, né? 40 menos 8 dá 32, certo? Uhum. Questão 4, ó. O quadrado e o retângulo abaixo, eles têm o mesmo perímetro. Se eles têm o mesmo perímetro, significa que os perímetros são iguais, certo? Existe uma igualdade entre os dois. Ele está mandando determinar a equação que expressa esse fato. Galera, como é que eu calculo o perímetro de uma figura geométrica? Base vezes altura? Não, Não era Os lados. É contando todos Oi? os lados. Contando todos os lados? Isso, perímetro é a soma de todos os lados da figura, certo? Nesse caso, eu tenho um quadrado que o lado dele vale x. Se eu somar x mais x mais x mais x, dá quanto? 4x. Dá 4x. E o outro lado, se eu somar 4 mais 8 mais 4 mais 8, vai dar quanto? 16. 20. 24. 24. 24, muito bem. Então, eu teria a equaçãozinha representada aqui, 4x igual a 24. Ou eu poderia deixar da maneira que eu falei, ó, x mais x mais x, ó, somando isso aqui, eu tenho 4x, que Mas é essa forma é muito igual, mais complicada, né? e aí eu somo tudo esses, que vai ser igual a 24. Dá até medo olhar a E conta tá desse falando, tamanho ou assim. 4x igual a 24, certo? Então, essas maneiras aí vocês podem resolver e vai chegar no valor da expressão. Bom, questãozinha 5. Tiago comprou 4 canetas, uma borracha. Ao todo, ele gastou R$10. A borracha, eu sei que custou R$1. E cada caneta custou X reais. Escreva a equação que representa esta situação. Aqui ele está mandando somente escrever e não resolver, tá? Então, escreva. Como é que eu poderia escrever essa expressão para representar esta situação problemática aí? Quem saberia me dizer? Professor, X é igual a 10? 4x você está representando as canetas. E a borracha? 4x, 4x mais mais 1 é 1 igual a igual a 10. 10. Desculpa, eu não 4x entendi. mais 1 igual a 10. Isso, 4x, que é 4 vezes o valor. Aqui, ó. 4x representa o quê? Representa 4 canetas valendo x cada uma. Mais o valor da borracha, que é 1, e o total pago por ele, que é igual a 10. Agora, se eu perguntasse para vocês, qual é o valor unitário de cada caneta? Quem saberia me dizer? Eu acho que seria... Seria? Ô, Sora, seria 2 a borracha e as 4 canetas? R$2. 2? R$2. 4 vezes 2 seria 8. 8 mais 1 seria 9. Daria R$9, não seria 10. Não, Sora. R$2 também a borracha. A borracha é A R$1. borracha custa 1. Ah. Tá. Quanto que Então, custou cada caneta aí? peraí que eu tô fazendo a conta. 2,50 pro... Alguma coisa assim?
2,25. O Marco falou 2,25. Isso, 2,25. Muito bem, 2,25. Isso mesmo. 4 vezes 2,25 daria 9. 9 mais 1 daria os R$10. Certo? Tá certo. Questão 6, galerinha. Questão 6 está mandando analisar as igualdades a seguir usando a propriedade transitiva e relacionar escrevendo a nova equação. Então, eu tenho aqui duas equações. Lembre-se, né, que eu tenho ó, o valor de A. Ele me gerou o valor do B, certo? Daí, eu peguei o B e igualei a quem? Igualei ao valor do C. Sim. O que está faltando agora? Vamos voltar lá em cima, ó, na propriedade. Sinal de igual? Opa! Aqui, ó, na propriedade. O que está faltando, ó? Igualar o A a quem? O A é igual ao C, não é? Sim. Então, vamos lá. Qual que é o valor do A? Cadê? 6,5? Não, aqui, ó. Já acabei de marcar. Aonde, prof? É 2x mais 7. Isso, 2x mais 7, tá. eu vou ter que igualar a quem? Ao C. O valor A. do C. Quanto que vale o C? 20. 20. Então, a resposta seria 2x mais 7 igual a 20. Pego aqui o valor do A e igualo ele ao valor do C. Certo? Agora, aqui na letra B, ó, eu tenho o valor do A, que é Y, o valor do B, que é 10x, aí eu pego o valor do 10x igualo ao valor do C. Qual vai ser a minha resposta última? O valor do A igualado a C? Seria Y é igual a 750? Isso, seria Y igual a 750, é isso mesmo. O valor do A igualado ao valor do C. Isso mesmo, exatamente. Bom, vai ficar para vocês fazerem a tarefinha 32. Agora eu quero saber quem fez a tarefa 31 da aula passada. Eu sou. Ótimo! Eu fiz, mesmo tempo, Então, eu agora fiz. nós vamos fazer a correção para ver se vocês acertarem. Então, vamos lá na tarefa, lá embaixo, lá no final. Tarefinha 31. Tarefa 32 para semana que vem? Sim, senhor. Para fazer hoje já, né? Antes de resolver lá a semana 1. Lembrando que vocês têm que fazer até domingo a semana 1 lá no Moodle, hein? Não deixa nada acumular, não, senão depois Eu vocês já vou ficam terminar perdidos. hoje, semana 1. Então, vamos lá. Classifique cada item como expressão ou sentença matemática. Para ser uma sentença matemática, o que precisa ter mesmo, que eu falei no comecinho da aula? Igualdade? Igualdade. Isso, um sinal de igualdade. Ó. Então, eu tenho na letra A, eu tenho o sinal de igual, é uma sentença matemática. Na letra B, observem que eu não tenho, então ela é uma expressão apenas, só está expressando alguns valores. Na letra C, também só tenho uma expressão matemática. E na letra D, eu tenho uma igualdade entre as equações aí, então ela é uma sentença matemática. Certo? Acertaram? Na 2, ele está falando represente na linguagem simbólica. Então, para vocês escreverem na linguagem aqui matemática, simbólica. A soma de um número qualquer com 70. Eu não sei qual é esse número, eu posso representar ele por uma letrinha. Pode ser A, pode ser B, pode ser C, D, E, a que vocês quiserem. Geralmente, aqui no caderno vai estar sempre X. Mas sempre, às vezes, eles vão usar... Normalmente é X e Y, né? X, Y e Z. É os mais usadas. Mas tem algumas coisas na 4 aqui que eles usaram outras letrinhas para confundir um pouco a cabecinha de vocês. Vamos lá. O triplo de um número qualquer. Eu não sei qual é esse número, eu vou multiplicar aqui o 3 por alguma letra. Pode ser por A, por B, por C, por D, por E, ou 3x mesmo, tá? Aqui ele está falando o quadruplo. O quadruplo é 4. 4 vezes o quê? A diferença de um número com o 2. Então, eu pego esse número
e faço a diferença, que é o sinal de menos, né? Subtração, 2 aí. Ou seja, eu estou multiplicando 4 vezes a diferença entre esses dois números. Na letra D, 70% de x. Eu pego 70%, né? Transformo em fração e multiplico por x. Na letra E, ele está falando a quinta parte, ou seja, de um número qualquer. Eu pego um número qualquer e divido aí em 5 partes. Aí tem uma palavrinha aqui, ó, adicionada. Adicionada é mais em matemática. Adicionada a quem? A 25. Aí eu venho aqui. Ô, professora, eu fiz a conta deitada e eu coloquei em parêntese. X Não tem problema. Se você pegou e fez assim, ó, x dividido por 5, e aí mais 25, também está correto. Não está errado. Certo? Quê? Na questão 3, ele quer dizer assim, ó, quais sentenças são equações? Para ser equações, existe uma coisita a mais. Qual é? Não tem horário. Incógnita. Incógnita. Além do sinal de igualdade, eu tenho também que ter uma incógnita, que significa o que essa incógnita? Um valor desconhecido da minha equação, certo? Então, vamos lá. Equação aqui eu tenho, ó, sinal de igualdade, incógnita. Então, essa é uma equação. Aqui eu tenho o sinal de menor. Então, isso aqui é uma inequação. Então, ela não é equação, essa é falsa. Aqui eu tenho o sinal de igual e tenho uma incógnita. Portanto, essa é uma equação. Aqui também eu tenho uma incógnita e o sinal de igualdade. Portanto, essa é uma equação. Na letra E, eu tenho uma inequação, que eu tenho uma incógnita e um sinal de maior. Portanto, ela não é equação. Então, a resposta correta seria quem? A letrinha B aqui do caderno está errado. Seria a letra A, a letra C e a letra D. Oi? Eu achei que eu tinha errado quando eu vi. Não, é a letra C e D. A, C e D. No caderno aqui estava errado a resposta do livro. Certo? Questão 4. Associe corretamente cada uma das sentenças escritas. Então, aqui eu tenho uma sentença escrita e vou relacionar ela com a expressão algébrica, ou seja, a linguagem simbólica escrita aqui, certo? Então, ele está dizendo assim, ó, o quociente entre um número e o 11. Então, se eu estou falando em quociente, é uma divisão entre um número e 11. Então, eu tenho aqui a letrinha B, a divisão entre um número e 11. Então, venho aqui e coloco a letrinha B. Aqui está dizendo o triplo de um número menos 11. Então, é 3 vezes alguma coisa menos 12. Então, eu vou lá na letrinha E. Ó, tá vendo que aqui ele usou a letrinha T, ó. Ele não usou o X. Tá? Então, aquilo que eu falei. Vocês podem usar a letra que vocês quiserem. Aqui ele usou a letra T, ó. 3 vezes um valor de alguma coisa menos 12. Então, venho aqui, coloco a letrinha E. O dobro da diferença entre um número e 5. Então, aqui, ó, o dobro é 2. Da diferença entre um número, tá vendo que aqui ele usou a letrinha C, ó. Ele não usou o x menos 5, ele usou a letrinha C. Mas eu desconheço esse número menos 5. Então, ele está fazendo o dobro da diferença de um número com 5. Certo? Então, ali eu vou lá e coloco relacionado a letrinha D. Aqui, a soma de um número com 7. Olha, observe que ele usou a letrinha A aqui. Ele não usou o x mais 7. Eu poderia ter usado x mais 7. Mas ele usou o x mais A. Isso é para mostrar para vocês que vocês podem usar a letra que vocês quiserem, tá? Venho aqui e coloco a letrinha A. E a última, ele está dizendo que é a sexta parte, ou seja, o número foi dividido em 6, da diferença entre um número e 20. Então, eu pego lá que ele usou a letrinha B, poderia usar o x menos 20 dividido por 6. Mas aqui ele usou a letrinha B. Ele quis mostrar para vocês que vocês podem usar a letra que vocês quiserem na hora de resolver a expressão algébrica.
ou representar essa expressão algébrica, certo? Quero saber, quem tinha feito aí acertou? Eu, Sora. Eu acertei, Sora. Então, Acertei, agora Sora. vocês não saiam, por favor, que a nossa aula acabou, mas eu vou fazer a chamada, tá? Vou fazer a chamada. No final, né? Vou fazer a chamada, então esperem aí antes de saírem, hein? Por favor. Ana Luísa, tá aí? Eu. Bruno? Eu. Caio? Eu. Edmar? Eu. Ah, pessoal, antes de vocês saírem aí, deixa eu falar para vocês que quem ficou de recuperação, eu mandei lá na Agenda Edu a recuperação particular para cada um, e vocês têm até o dia 12 para me mandar as respostas para eu mudar a nota de vocês lá no Portal Galileu, tá? Então, quem está de recuperação, fazer a prova Só pra até quem dia tá de 12 recuperação, né? e me enviar. Isso, só quem ficou de recuperação e eu mandei no particular a prova, certo? Vamos lá, Felipe? Ele falou no chat, Sora. Tá. Fernando? Fernando tá aí? Não, professor. Não. Fernando não. Giovana? Ela falou no chat, Sora. Gustavo Cavalinho tá aí. Gustavo Rosato tá aí. Isabela tá aí. Isabela Valério também tá aí. João Pedro Pires, entrou hoje ou não? A Não. casa dele tá sem energia. Só tá o Mark. João Pedro Marques tá aí. Júlia? Júlia está. Maria Tá, Clara sim. tá aí? Eu. Maria Clara tá aí também. Maria Fernanda? Não. Não, Sora. Também não entra nunca. Então, depois tira a nota baixa. Matheus Luiz? Eu. Tá. Melissa? Tá. Oi, pro. Milena? Não. 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 E a Pietra? Pro, ela tá sem internet, Não, ela não tava. tava conseguindo entrar. Ela A tava Pietra na aula, tava, né? né? A Pietra tava. A Pietra tava e saiu, Tava. né? É. Eu vi ela aí. Tá bom, então, galera. Dúvida com relação a alguma coisa? Alguém quer perguntar antes de fazer a semana 1 lá no Moodle? Acho que não, professor. Não. Olha, tá bem fácil, viu? Dá uma olhada aí no que a gente fez na apostila antes de fazer lá a atividade, porque eu já fui falando, né, o que ia cair mais ou menos. Dá pra tirar 20? 6 no mínimo, né? A média. Então, gente, bom final de semana para Tchau, vocês. Sora. Tchau, Sora. Tchau, fiquem com Deus. Tchau.